Deixa eu falar agora com a nutricionista Caroline Trevisan. Ela vai nos ensinar uma receita funcional, proteica e maravilhosa, que é o pão de grão de bico. Não sei se você já experimentou, mas tá aqui. Eu tô louca olhando para esse pão. Já eu vou experimentar. Aliás, acho que eu vou experimentar agora, Carol. Carol, olha a Carol Trevisan ali, gente. Como é que você tá? Oi, eu tô ótima, você? Eu tô ótima também. Eu vou provar aqui o seu pão, porque eu fiquei curiosa. Esse pão, ele é muito mais proteico, né? Porque grão de bico é uma proteína, né, Carol? Exatamente, ele tem um teor de carboidrato, porque o grão de bico também tem carboidrato, mas ele tem um teor proteico maior, porque o grão de bico tem proteína também. Não tem glúten, então essa é uma vantagem também, o fato de ser um pão sem glúten. Para quem tem restrição, intolerância ou até doença celíaca, é uma opção. Olha, ele eu não já tô no tem... meu segundo pedacinho aqui, Carol, porque, desculpa te cortar, mas ele é sem glúten e ele não é seco, igual as coisas que eu como sem glúten, não. Ele é gostoso, ele é molhadinho. Pode continuar. Ele tem uma consistência diferente do pão convencional, justamente pelo que você falou, ele é mais úmido. Ele não, como não tem o glúten ele dá uma liga e dá uma elasticidade para o pão que os pães sem glúten não têm. Mas ele é gostoso, né? Ele é tão gostoso quanto os outros pães, é só um pouquinho diferente. Eu achei ele maravilhoso. Pode começar essa receita. Eu tô aqui, ó, de arquibancada para assistir e aprender com você. Então vamos lá. O que vai... Primeiro, a gente vai colocar primeiro os secos, tá? Então primeiro nós vamos colocar a farinha de grão de bico, que é possível encontrar em qualquer loja de produtos naturais, na própria zona cerealista é possível encontrar a farinha de grão de bico. Tá. Quem não quiser comprar a farinha pronta, é possível fazer a farinha com o grão de bico. Então, cozinha o grão de bico, assa, depois tritura e vai ter a farinha do grão de bico. Tá bom. Nós vamos colocar polvilho doce, é 1,5 xícaras de farinha de grão de bico e 1,5 xícaras de polvilho doce, que é o que faz pão de queijo e faz pães sem glúten. Então, nós vamos misturar todos os secos, como eu disse. Tá joia. 2 colheres de psyllium. Psyllium é uma fibra de uma planta chamada planta govata. É muito usado para quem tem problema de constipação intestinal. Tem várias marcas em farmácias que nós podemos comprar e usar para melhorar o funcionamento intestinal. Então, é um pão que tem esse acréscimo dessa fibra do psyllium. Vamos colocar, misturar todos esses secos. Depois que nós misturarmos os secos, nós vamos colocar os ingredientes úmidos. São 3 ovos, 3 colheres de sopa de azeite. Pode ser o azeite da preferência, a gente sabe que tem alguns que são um pouco mais ácidos, outros menos, tem alguns que tem sabor mais frutado, aí vai de cada pessoa. 2 colheres de mel. Quem não quiser colocar mel, pode colocar açúcar ou mascavo, ou demerara, ou açúcar comum. O açúcar é para que a gente possa fazer as bactérias do fermento biológico, que a gente vai colocar por último, fermentarem o nosso pão para que ele cresça e fique bonito e fofinho. Então, a gente mistura inicialmente com a mão esses ingredientes secos e úmidos e depois coloca o fermento, que é uma colher de sopa bem cheia de fermento biológico. E daí tem um ingrediente aqui que acho que não é todo mundo que conhece, é usado muito para espessar alimentos. Chama-se goma xantana. É super fácil de encontrar também em zona cerealista e lojas de produtos naturais. E o papel da goma xantana é deixar mais espessa essa massa, porque como ela é uma massa sem glúten, se nós não colocarmos a goma xantana, vai ficar um pão mais molenguinho, não vai ficar um pão tão durinho. Então, é opcional,
mas para quem gosta de um pão com uma consistência mais parecida com o pão tradicional, eu recomendo colocar goma xantana. Só que a gente deixa para colocar por último, porque ela vai deixar bem espessa e a massa fica mais grudenta. Então coloca depois que bater na batedeira essa mistura que nós fizemos aqui no bowl. Eu não vou bater na batedeira, mas eu vou mostrar a consistência que a massa fica. Nós vamos bater por 3 minutos na batedeira. Após bater 3 minutos que nós colocamos a goma xantana. Tá joia. Certo? Então, enquanto você vai batendo, Carol, eu vou passar aqui os ingredientes de novo, vou te dar esses 3 minutos e volto, tá? Pra gente não ficar esperando a bater, né? Então, assim, ó, anota aí. Certo. 1,5 xícaras de farinha de grão de bico, 1,5 de polvilho doce, tá? 1,5 de farinha de trigo, 1,5 de polvilho doce. Meia colher de chá de goma xantana, 2 colheres de sopa de psyllium, 1 colher de sopa de fermento biológico, meia colher de goma xantana, 2 colheres de psyllium. A de goma xantana é de chá, tá, gente? Meia colher de chá de goma xantana e 2 colheres de sopa de psyllium. 1 colher de sopa de fermento biológico. Aí vão 3 ovos, 2 colheres de sopa de açúcar ou de mel, 3 colheres de sopa de azeite, 180 ml de água, meia colher de chá de sal e depois gergelim branco, preto para decorar. Eu vi que ela colocou até uns pistachos ali, ficou a coisa mais linda. Nossa, que pão lindo e delicioso, viu? Não deixe de fazer, tá bom? Volto lá enquanto ela tá batendo pra gente não ficar com barulho, né? Aí a gente já continua. Tô feliz. Agora vamos voltar aqui com a Carol Trevisan, nutricionista maravilhosa, que está trazendo essa receita incrível. Carolzinha, você falou rapidinho dos benefícios desse pão, mas ele, além de tudo, ele dá uma saciedade boa, né? É por causa do psyllium? Por conta do psyllium, por conta da proteína do grão de bico, que traz um pouco de saciedade, a própria goma xantana também acaba trazendo saciedade. O que eu acho que é importante a gente falar, muita gente fala, é sem glúten, pode comer à vontade, tem que ser consumido com moderação também, apesar de não ter a farinha de trigo, ser sem glúten, é preciso ter equilíbrio no consumo. Eu esqueci de falar, a gente coloca o sal por último, porque o sal interfere no processo de fermentação se nós colocamos ele primeiro. Então, depois que você foi lá com a Ale, eu coloquei o sal e a goma xantana no final, depois que eu misturei bem, tá bom? Pode continuar. E eu queria mostrar para você a consistência da massa. Ela fica parecendo uma massa de bolo, não fica uma massa de pão igual a massa de pão que nós fazemos com farinha de trigo. Eu vou aqui pertinho para mostrar. Fica uma massa parecida com de bolo, um pouco mais grossa. Não sei se dá para ver aqui, ó. Ela demora um pouco mais para cair, mas ela fica parecendo uma massa de bolo, um pouquinho mais espessa. E aí, depois que nós batermos os 3 minutos, acrescenta a goma xantana, coloque em uma forma. Eu vou passar para essa receita o tamanho da forma. Em torno de... São aquelas formas de pães, né? De pão, aquele pão mais compridinho. São 23 centímetros de comprimento, 10 de largura e 6 centímetros de profundidade para esse tamanho de receita. Põe a massa aqui dentro da forma, né? Unta essa forma com azeite, pode até usar o óleo de coco se quiser para untar. E joga a massa aqui na forma. Vai espalhar essa massa em toda a forma, de forma que fique uniforme. Se precisar, pode até usar um pouco da mão úmida para poder deixar a massa bem espalhadinha e uniforme. E vai colocar essa forma para descansar em torno de 30 minutos para que a massa cresça. Ela vai dobrar de tamanho, vai ficar até a bordinha aqui da forma. O que eu oriento? Que coloque dentro do micro-ondas, deixa fechadinho dentro do micro-ondas e coloca um copo com água quente dentro do micro-ondas. O pão cresce bastante, porque o tempo, pelo menos aqui em São Paulo e boa parte do país está mais friozinho, demora mais para crescer. Então, se nós colocarmos dentro do micro-ondas com um copo de água
quente, ferve a água, coloca num copo e põe junto, cresce mais rápido. O tempo vai variar, 30 minutinhos, lugares mais quentes, 20 minutos, mas o que tem que acontecer? O tamanho dessa massa tem que dobrar, porque se não cresce, quando você põe para assar, ele fica aquele pão cru, ele não fica um pão fofinho. Então, é importante ter paciência, exercitar a paciência para esperar a massa crescer. Outra opção são essas formas menorzinhas que nós encontramos em loja de embalagem. São essas formas de papelão, aquele papelão mais grosso. Dá para fazer, até para quem pensa em vender, é uma opção. Muita gente tem consumido alimentos sem glúten, ele já vem com uma tampinha e daí você pode assar nessa forma e já vender dentro dessa mesma forminha junto com a tampinha que vem. Fica a critério de cada pessoa. Para essa forminha menor, ela tem um tamanho menor, essa receita dá para fazer 2 pãezinhos de tamanho um pouquinho menor. Perfeito, Carol. Olha, meus parabéns. Pão delicioso mesmo, assim, eu vou te falar. Você sabe que aqui eu experimento tudo quanto é tipo de pão, tudo quanto é tipo de receita, né? E esse é um pão que me surpreendeu, viu? E, claro, eu esqueci de falar, dá para colocar antes de assar em cima, para decorar, gergelim branco, preto, e eu coloquei eu bati no mixer castanha do Pará, nozes, amêndoa, avelã, coloquei semente de girassol e de abóbora para assar. E daí fica um cheiro maravilhoso na casa, porque você sente o cheiro das oleaginosas torrando e o pão crescendo e dá um aspecto bonito pro pão, né? Essas oleaginosas em cima dele. Daí dá para comer com requeijão, com geleia, olha, como for. Que pão. Amei. E o que pode ser feito, Clau, para quem quer ter praticidade, corta, fatia esse pão, separa em porções individuais e dá para congelar. E quando for consumir, só tira um pouco antes do horário que for consumir, põe num forninho, ele fica como se tivesse saído do forno. Olha, maravilhosa. Carol, e muito obrigada por você ter trazido o pão pra gente poder mostrar aqui na TV. Gente, isso é muito importante pra gente, porque fica outra cara, né? A gente tem que fazer tudo com a distanciamento social via Skype, mas quando a gente tem aqui a culinária pra mostrar, pra provar, não já dá uma graça, hein? Você de casa aí, conta pra gente, pra mim e pra Carol. O Instagram da Carol é Caroline Trevisan. O WhatsApp dela, você pode marcar uma consulta até por telemedicina, é o 11 99719 4249, 11 99719 4249 e o site é carolinetrevisan.com.br. Muito obrigada, Carol. Valeu. Um beijo, Clau. Queria agradecer às meninas também que receberam o pão e montaram aí de forma que ficou maravilhoso. Obrigada, você é maravilhosa. Obrigada, e as meninas também são umas queridas. Beijo. Gente, é o seguinte, já estamos quase que no fim de abril, né? Eu toda hora tô falando, semana do meu aniversário e tal, mas quando a gente para pra pensar, né? Dia 20 de abril, já passou tanto tempo do começo do ano que parece ao mesmo tempo que foi ontem. E eu digo que passou tanto tempo porque, assim, a gente tá vindo estressado do ano passado, estressado esse ano, carregando um peso profundo nas costas, né? Por tanta dor, por tanta perda. Não tem nada agora, nesse momento, mais importante do que você se cuidar. Em todos os sentidos, se cuidar por conta da pandemia, mas, presta atenção, uma coisa que está preocupando toda a sociedade médica é o estresse. A saúde mental está sendo afetada de forma muito drástica. E eu tô falando isso pra você desde o começo da pandemia. Cuide de você, porque eu sei que tem muita gente aí que já não consegue mais dormir, que já tá uma pilha de nervos, né? Isso é péssimo, porque isso tudo da pandemia vai passar, mas você, como é que você vai estar? Então, manda embora esse estresse, tá?